A lei de Pascal se baseia na ideia de que os fluidos em repouso são incompressíveis. Isso permite que forças muito grandes possam ser transmitidas com a aplicação de uma força menor. Olá pessoal, bem-vindo ao Verve Científica. Esse é um canal onde você aprende a ciência de forma rigorosa, mas praticamente sem matemática. Se essa ideia é boa para você, já dê um like nesse vídeo e ajude o algoritmo do YouTube a apresentá-lo para mais pessoas. Além disso, ative o seu sininho para que você possa acompanhar nosso conteúdo semanalmente aqui no canal. No vídeo anterior, nós discutimos como a pressão em um fluido aumenta com a profundidade devido ao peso do fluido acima do ponto de interesse. E a lei de Esteban, que é a lei que rege essa dependência com a altitude ou com a profundidade, tem outra consequência importante. Aqui nós vemos dois tubos interconectados, frequentemente chamados de vasos comunicantes. Como o maior volume do líquido no tubo largo pesa mais que o volume do líquido no tubo estreito, poderíamos pensar que esse peso extra pudesse empurrar o líquido no tubo estreito até uma altura mais elevada em relação à altura do tubo largo. Mas isso não acontece. Se a altura do líquido no tubo estreito for maior que a do tubo largo, então a pressão na base do tubo estreito seria maior do que a pressão na base do tubo largo. Isso é o que garante a lei de Esteban. Então, nesse caso, haveria uma diferença de pressão e, consequentemente, uma força resultante sobre o líquido. Essa força faria com que ele fluísse da direita para a esquerda até que as alturas fossem iguais. Nesse ponto, o líquido atinge o repouso e a diferença de pressão se anula. Então, nós podemos concluir que um líquido conectado em equilíbrio hidrostático terá a mesma altura em todas as regiões abertas de um recipiente. E tem outra coisa. Nessa figura, o tubo cônico retém mais líquido acima da linha pontilhada. Por isso, poderíamos pensar que a pressão no ponto P1 devesse ser maior que a pressão no ponto P2. Mas não é. Como esses dois pontos estão numa mesma profundidade, a lei de Esteban garante que essas duas pressões são iguais. E devem ser mesmo, porque se fossem diferentes, o fluido entraria em movimento, o que não é esperado acontecer na hidrostática. Então, de forma geral, na hidrostática, a pressão sempre será a mesma em todos os pontos de uma linha horizontal, através de um líquido conectado em equilíbrio. Como a pressão em um fluido depende da profundidade, qualquer aumento na pressão da superfície deve ser transmitido sem redução alguma para todos os outros pontos do fluido. Esse fato foi reconhecido pela primeira vez por Blaise Pascal, e é por isso que esse princípio é chamado de princípio de Pascal ou lei de Pascal. Essa lei afirma que uma mudança na pressão aplicada a um fluido deve ser transmitida integralmente a todos os pontos do fluido, bem como às paredes do recipiente. Essa lei explica uma ampla variedade de fenômenos corriqueiros. E provavelmente o exemplo mais simples talvez seja observado num tubo de pasta de dente, que é um fluido contido em um recipiente que tem uma pequena abertura em uma das extremidades. Quando qualquer parte do tubo é exprimida, a pasta de dente esguicha pela extremidade aberta. Isso porque a pressão que foi aplicada na extremidade fechada do tubo é transmitida igualmente por todo o creme dental. E quando a pressão atinge a extremidade aberta, ela força a pasta de dente a sair pela abertura. Isso é o mesmo que ocorre quando você enche um balão. Ao soprar o ar para o interior do balão, o ar é forçado a entrar pela abertura. E uma vez dentro do balão, o ar se espalha e pressiona o seu interior, forçando com que o balão se expanda. Novamente, a lei de Pascal entra em ação, garantindo o fato de que a pressão se espalha por meio do ar confinado dentro do balão. Um procedimento importante, também baseado na lei de Pascal, é a manobra de Heimlich. Essa manobra é uma técnica de primeiros socorros, empregada em casos de emergência por asfixia, que pode ser causada tanto por alimentos ou por algum corpo estranho que fique preso nas vias respiratórias e que impeça a pessoa de respirar. Nesta manobra, o socorrista usa as mãos para pressionar o diafragma da pessoa engasgada. Isso provoca uma tosse forçada e faz com que o objeto seja expulso dos pulmões, já que a pressão aplicada ao abdômen é transmitida ao tórax e depois à traqueia, favorecendo a eliminação do corpo estranho. Quando uma pessoa aperta um ovo com uma das mãos, envolvendo os dedos ao redor do ovo, o máximo que ela pode, ela não vai conseguir quebrar esse ovo. Isso porque a pressão externa é distribuída uniformemente ao redor do ovo, de forma que seu conteúdo, que é um fluido, empurra de volta também da mesma maneira, uniformemente.
Uma aplicação particularmente inútil, mas ainda assim interessante da lei de Pascal, é estourar o fundo de uma garrafa de vidro com um tapa. Ao bater no bico de uma garrafa, o ar no gargalo se comprime ligeiramente. Essa compressão viaja pelo gargalo até alcançar o nível da água e aumenta a sua pressão. Essa pressão, por sua vez, então vai ser distribuída igualmente por todos os pontos da garrafa que contém a água. A pequena força que é aplicada à água por meio do gargalo estreito da garrafa vai se multiplicar em uma força muito maior na parte mais ampla no fundo da garrafa. Então, dependendo das dimensões da garrafa, dos diâmetros do gargalo e da base, essa força pode aumentar de 5 a 20 vezes no fundo da garrafa. E é essa grande força no fundo da garrafa que faz com que ela estoure e caia, bem como toda a água contida nela. Mais importante do que os fenômenos discutidos antes são as aplicações tecnológicas da lei de Pascal. Para ilustrar seu alcance, vamos discutir aqui em detalhes o que acontece quando uma pressão adicional é aplicada num sistema hidráulico pela ação de uma força externa, como foi o caso da garrafa no exemplo anterior. Só que agora vamos considerar duas câmaras cilíndricas de diâmetros diferentes interconectadas. Na verdade, esse esquema simples é o esquema de um elevador hidráulico, daqueles usados para levantar um carro em uma oficina mecânica. O esquema é tal que as duas câmaras cilíndricas possuem um pistão que se comunicam por meio do fluido na parte inferior do sistema. Quando alguém aplica uma força pressionando o pistão no cilindro de entrada, essa força vai produzir uma pressão uniforme que será transmitida a todos os pontos do fluido, e particularmente no cilindro de saída, o empurrando para cima. Sempre que a pressão no cilindro de entrada é aumentada, a pressão em qualquer outro ponto dentro do líquido confinado também vai aumentar. Isso é o que garante a lei de Pascal. Então, se os cilindros tiverem áreas tal que uma seja 100 vezes maior que a outra, por exemplo, um homem empurrando um pistão menor pode igualar a força de 100 homens empurrando o pistão maior. E qualquer que seja a proporção das aberturas, o equilíbrio sempre será observado. Em termos matemáticos, temos que se a força de entrada e a força de saída atuarem sobre os pistões de área menor e de área maior, respectivamente, então nós podemos relacionar as forças através dessa expressão, que nos diz que a força de saída será maior que a força de entrada, quanto maior for a razão entre as áreas dos pistões. Essa é a principal vantagem dos sistemas hidráulicos em relação às máquinas mecânicas simples, a possibilidade de multiplicar uma força. A razão entre a força de saída e a força de entrada é chamada de vantagem mecânica do elevador hidráulico e é igual à razão entre as áreas. No exemplo anterior, a área do cilindro de saída era 100 vezes maior que a do cilindro de entrada. Então a força é multiplicada por um fator de 100 e neste caso a sua vantagem mecânica é 100. O entendimento que a lei de Pascal pode nos oferecer se tornou a base para uma enorme variedade de dispositivos hidráulicos inteligentes, como as escavadeiras, as cadeiras de dentistas, macacos hidráulicos, prensas, bombas hidráulicas e muitas outras aplicações. A prensa hidráulica é uma máquina que funciona de forma muito semelhante ao elevador, mas com uma diferença importante tanto no seu esquema quanto na sua função. O seu objetivo é a compressão de um dado objeto. O objeto a ser comprimido é colocado sobre o pistão da área maior. Ao aplicar a força no cilindro de entrada, o objeto sobe e é comprimido contra um anteparo colocado sobre ele. O sistema de freio de seu carro também é um sistema hidráulico. Esse sistema permite que uma pressão igual seja transmitida por todo o líquido. Quando o pedal do freio é pressionado, ele exerce uma força no cilindro mestre, o que aumenta a pressão no líquido contido nele. Essa pressão é transmitida igualmente através do líquido nos tubos de metal para todos os pistões dos outros cilindros. Devido ao aumento da pressão no líquido, os pistões nos cilindros se movem para fora, pressionando as pastilhas contra os discos de freio. E a força de atrito que surge entre as pastilhas e o disco de freio é o que faz as rodas pararem. Então tenha em mente que sempre que você freia o carro, você está usando a hidrostática. As bombas hidráulicas são dispositivos que convertem a energia mecânica, que pode ser fornecida por um motor ou mesmo pelas mãos de uma pessoa, em energia hidráulica. Essas bombas facilitam o movimento de um fluido. E aqui, mais uma vez, a lei de Pascal entra em ação.
As bombas hidráulicas auxiliam na descarga do fluido e podem ser de dois tipos diferentes, hidrodinâmicas ou hidrostáticas. Entre as bombas hidrostáticas, há aquelas que funcionam pela ação de pistões, como os que existem no motor de um automóvel, por exemplo. O fluido é introduzido pelo recuo do pistão e é expelido novamente quando o pistão se comprime. Há vários tipos de bombas que funcionam com base neste princípio, como os compressores de ar para encher pneus e bolas e as bombas d'água, que são usadas para mover volumes, por exemplo, do fundo de um barco ou de dentro de um poço artesiano. O coração também funciona segundo a lei de Pascal. Ele é uma bomba que pode aplicar uma força relativamente grande ao sangue, o bombeando para todo o corpo. Assumindo uma taxa de 75 batimentos por minuto, um coração vai bater aproximadamente a cada 8 décimos de segundo. Os músculos do coração se contraem e empurram o sangue para a aorta. Essa contração é como apertar um balão e ela aumenta a pressão no nosso coração. O aumento da pressão, de acordo com a lei de Pascal, é transmitido por todas as suas artérias, por onde o sangue já está distribuído. A condição médica de pressão alta geralmente significa que a sua pressão sistólica de repouso é maior do que o necessário para a circulação sanguínea. A alta pressão causa estresse e tensão indevido em todo o sistema circulatório, muitas vezes levando a sérios problemas médicos. Aqui nós vimos as aplicações mais relevantes do princípio de Pascal. No próximo vídeo nós vamos usar esse último ponto sobre a pressão arterial para discutir os medidores de pressão e, em especial, os medidores de pressão arterial. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, já dê um like e ajude o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E não se esqueça de assinar o canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!